O programa do Varela já está começando diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, hoje, 16 de fevereiro de 2012, quinta-feira. Na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela, a família Varela. E para o nosso querido público que nos acompanha, com sua audiência, com sua atenção, com seu carinho, enviamos aqui um cordial abraço, agradecemos a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. E antes de iniciarmos hoje o nosso programa na internet, no YouTube, acesse Jonas Varela, seu amigo de sempre, e acompanhe o nosso programa. Nós faremos as nossas indicações para o nosso querido público que nos acompanha. Varela, Clínica de Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Lá você é uma celebridade, lá você encontra um tapete vermelho estendido em sua homenagem. Varela, Clínica de Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Carolina Sucupira, em Fortaleza, Ceará. É o endereço da Varela, Clínica de Estética e Beleza, a clínica mais querida, a clínica mais ungida, a clínica preferida de Fortaleza. E os telefones 32240783, 3224-7018. Acesse o site www.varelaesteticbeleza.com.br. Programa 100% Jesus, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Domingo às 22 horas, um programa da missionária Natália Varela. E os telefones para sua participação: 3287-2158, 3287-2999, DDD 85 de Fortaleza, Ceará. Acesse o site www.natalinavarela.gmail.com.br. 100% Jesus. Programa Check-up na TV Diária, TV do Nordeste, nossa TV, domingo às 20 horas, na apresentação da nossa querida estrela, jornalista Natália Varela. Participe pelo telefone 32669643 para mais informações. Acesse o site www.tvdiario.checkup.tv.br. Programa Vida News, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Ligue 3287-2158, 3287-2999 e acompanhe Vida News na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Participe da oração da Varela, na Varela Clínica de Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Carolina Sucupira, em Fortaleza, Ceará, quarta-feira às 18h30. Seja abençoado na oração da Varela. Você está convidado a participar da oração da Varela com a missionária Natália Varela e os seus convidados. Leia também a página Check-up do Caderno Viva do Jornal Diário do Nordeste, nas edições dos domingos. Quem assina é a nossa querida jornalista Natália Varela. Depois das nossas indicações, nós então faremos hoje continuaremos hoje a leitura da palavra de Nosso Senhor, da Bíblia Sagrada, né? Que é justamente a boa nova do reino de Deus que o Senhor Jesus, nosso Salvador, veio pregar e enviou seus apóstolos também com essa missão de pregar a boa nova do reino de Deus, que está contida na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Na carta de São Judas, nós lemos em 1 e 2: o verdadeiro cristão é alguém chamado a fazer parte do novo povo de Deus, amado permanentemente por Deus Pai, guardado por Jesus Cristo, que o preserva do mal e o mantém na sua vocação. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3, nós lemos: a missão de todos os cristãos: profetizar, anunciando a palavra de Deus e continuando o testemunho de Jesus Cristo. Né? Em Apocalipse capítulo 11, a missão do povo de Deus é continuar profetizando a muitos povos, nações, línguas e reis
Profetizar e anunciar o Evangelho, ou seja, continuar o testemunho dado por Jesus, nosso Salvador. O anúncio é para todos, porque o Evangelho julga e salva. Ou continuar com os ídolos e caminhar para a morte, ou aceitar o Deus revelado por Jesus, convertendo-se para viver. Então, no nosso programa de hoje, nós continuaremos a leitura do primeiro livro dos Reis. É o 11º livro no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. E nós faremos hoje, vamos tentar aqui a leitura do capítulo 4, do capítulo 5, né? Não, 6. É o capítulo 6. Ontem nós fizemos a aliança com Irão, né? Então, capítulo 6 do primeiro livro dos Reis, construção do templo, versículo 1. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Sucedeu, pois, que aos 480 anos da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, no mês de Zio, que é o 2º mês, se começou a edificar a casa para o Senhor. 1 Reis 6:2. A casa, porém, que Salomão edificou em honra do Senhor, tinha 60 côvados de comprimento, e 20 côvados de largura, e 30 côvados de alto, 30 côvados de alto. 1 Reis 6:3. E havia um pórtico diante do templo de 20 côvados de comprimento, conforme a medida da largura do templo, e tinha 10 côvados de largo ante a face do templo. 1 Reis 6:4. E fez no templo janelas oblíquas, e edificou sobre a parede do templo diversos andares ao redor nas paredes da casa pelo contorno do templo e do oráculo, e fez vários quartos à roda. 1 Reis 6:6. O andar de baixo tinha 5 côvados de largo, o terceiro andar 7 côvados de largo, e pôs vigas ao redor da casa pela parte de fora, para que não estribassem nas paredes do templo. 1 Reis 6:7. E quando a casa se edificava, faziam-na de pedras lavradas e perfeitas, e não se ouviu martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro, enquanto ela se edificava. 1 Reis 6:8. A porta do lado do meio estava na parte direita da casa, e subiam por um caracol ao andar do meio, e deste ao terceiro. 1 Reis 6:9. E edificou a casa e a acabou. Cobriu também a casa com pranchões de cedro. 1 Reis 6:10. E fez por cima de toda a casa um madeiramento de 5 côvados de altura, e cobriu a casa de madeira de cedro. 1 Reis 6:11. E falou o Senhor a Salomão, dizendo, 1 Reis 6:12. Esta casa que tu edificas, se tu andares nos meus preceitos, e executares as minhas ordenanças, e guardares todos os meus mandamentos, caminhando por eles, eu verificarei em ti as palavras que disse a Davi, teu pai. 1 Reis 6:13. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. 1 Reis 6:14. Salomão, pois, edificou a casa e a acabou. 1 Reis 6:15. E guarneceu as paredes da casa pelo interior de tábuas de cedro, desde o pavimento da casa até o mais alto das paredes, e até ao travejamento
as vestiu por dentro de madeira de cedro, e cobriu o pavimento da casa de tábuas de faia. 1 Samuel 6,16. Fez também uns repartimentos de madeiras de cedro de altura de 20 côvados no fundo do templo, desde o pavimento até o mais alto, e destinou o lugar do fundo do oráculo para santos dos santos. 1 Reis 6,17. O templo, porém, desde a porta do oráculo tinha 40 côvados. 1 Reis 6,18. E toda a casa pelo interior estava forrada de cedro, tendo suas entalhaduras e junturas feitas com grande arte e entalhe de relevo. Tudo estava coberto de tábuas de cedro, nem se descobria coisa alguma de pedra na parede. 1 Reis 6,19. Fez assim mesmo o oráculo no meio do templo, na parte mais interior, para pôr nele a arca do concerto do Senhor. 1 Reis 6:20. O oráculo, porém, tinha 20 côvados de comprimento, e 20 côvados de largura, e 20 côvados de alto, e o cobriu e guarneceu de puríssimo ouro, e também cobriu o altar de cedro. 1 Reis 6:21. Cobriu mais de puríssimo ouro a parte do templo fronteira do oráculo, e pregou as chapas com pregos de ouro. 1 Reis 6:22. E nada havia no templo que não fosse coberto de ouro, e até cobriu de ouro todo o altar do oráculo. 1 Reis 6:23. E pôs no oráculo 2 querubins de pau de oliveira, de 10 côvados de altura. 1 Reis 6:24. Uma das asas de um querubim tinha 5 côvados, e a outra asa do querubim tinha também 5 côvados, isto é, tinham 10 côvados desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra. 1 Reis 6:25. O segundo querubim tinha também 10 côvados, com a mesma dimensão, e a obra de ambos os querubins era a mesma. 1 Reis 6:26, isto é, o primeiro querubim tinha 10 côvados de altura, e o segundo querubim da mesma sorte. 1 Reis 6:27. E pôs os querubins no meio do templo interior. Porém os querubins tinham as suas asas estendidas, e uma asa tocava na parede, e a asa do segundo querubim tocava na outra parede, e as asas ajuntavam-se no meio do templo. 1 Reis 6:28. Cobriu também de ouro os querubins. 1 Reis 6:29. E fez esculpir todas as paredes do templo em roda de entalhes e molduras, e nelas fez querubins e palmas e diversas figuras, como sobrepujando e saindo da parede. 1 Reis 6:30. Cobriu também de ouro o pavimento do templo por dentro e por fora. 1 Reis 6:31. E fez à entrada do oráculo umas pequenas portas de pau de oliveira, e os postes de 5 esquinas. 1 Reis 6:32. E as 2 portas de madeira de oliveira, e entalhou nelas figuras de querubins e palmas e relevos muito saídos fora, e os cobriu de ouro. Também cobriu de ouro assim os querubins, como as palmas e os demais. 1 Reis 6:33. E pôs à entrada do templo os postes de madeira de oliveira quadrangulares. 1 Reis 1 Reis 6:33. E pôs à entrada do templo os postes de madeira de oliveira quadrangulares. 1 Reis 6:34. E 2 portas Reis 6:34.
e 2 portas de pau de faia, uma de um lado, outra do outro. E ambas as portas eram dobradiças, e se abriam tendo-se uma à outra. 1 Reis 6,35. E entalhou querubins e palmas e relevos muito sacados fora, e cobriu tudo de chapas de ouro, obra esquadreada à régua. 1 Reis 6,36. E edificou também o átrio interior o átrio interior Primeira Reis 6,36. Edificou também o átrio interior de 3 ordens de pedras polidas, de uma ordem de paus de cedro. 1 Reis 6,37. Lançaram-se os fundamentos da casa do Senhor no 4º ano de Zio. 1 Reis 6,38. E no ano 10º, no mês de Bul, que é o 8º mês, foi a casa inteiramente acabada em todas as partes, e tudo o que nela havia de servir. E Salomão a edificou em 7 anos. Aqui nós concluímos a leitura do capítulo 6 do primeiro livro dos Reis, em todos os seus versículos. E o capítulo 6 do primeiro livro dos Reis conta com exatamente 38 versículos. E nós voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura da Bíblia Sagrada, do primeiro livro dos Reis, no 7º capítulo, o Palácio de Salomão. Tudo de bom, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E para nos despedirmos dos nossos queridos ouvintes, nós cantaremos um louvor, né? Em homenagem aos nossos queridos ouvintes, né? Assim. Veja o que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, mas nada disso acontecia, pois você foi amar Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria, sem nunca ter que se exilar, que se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ser carpinteiro e trabalhar, e seu ofício ensinar, como seu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que este teu filho, esse teu pobre filho um dia criou estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Meu bom, me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que nessa vida só queria ser feliz com sua Maria. Tudo de bom, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.